Estamos no ar na frequência 99,9, também aqui nas redes sociais, Facebook, Instagram. Obrigada pela presença de todos vocês ouvintes neste momento importante que é a retomada do podcast Santa Casa com a Sentinela FM. Estamos no 5º episódio e hoje recebendo aqui a Evelyn Laureto e Laís Mantovani, enfermeiras da Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis, aqui de Três Pontas. E a gente sabe que o Hospital São Francisco de Assis leva muito a sério essa questão da doação de órgãos, né? A gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes com outros profissionais a respeito deste assunto aqui. A gente sabe da seriedade com que o Hospital São Francisco de Assis trata essa questão. Gostaria, para começar a nossa conversa aqui, vocês façam um pouquinho sobre a estrutura que o hospital oferece para a doação de órgãos. Explica para a gente isso. Então, hoje, primeiramente, boa tarde, né, a todos. Muito obrigada, né, por estarmos aqui, poder compartilhar esse momento também tão importante. Então, hoje, o Hospital, né, São Francisco de Assis tem uma equipe com uma experiência, assim, muito boa, né? A CIDOT é uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos, né? Hoje a gente tem uma equipe que são 7 enfermeiros e faz essa busca aí pela doação de órgãos. Então, está bem estruturada a equipe hoje, com enfermeiros, médicos, a gente tem assistente social também. E é um assunto, assim, que cabe a gente falar sempre, né? Porque mais informado possível é melhor. Então, assim, que vem falar que hoje, todas as vezes, não só na doação de órgãos, que quando o paciente vai pela morte encefálica, mas tem também a captação de córneas, que é quando o paciente vai a óbito e ele tem até 80 anos e ele pode ser um possível doador. Então, é muito importante se falar para a família que ele tem vontade de doar órgãos, que mesmo que ele não vá à morte encefálica após o óbito, até 80 anos, se a família tiver desejo, ele pode tá doando as córneas, né, Laís? Isso mesmo. Laís, eu fiquei aqui sem saber o que significa. Vocês falaram num termo que é CIDOT. Isso. O que é CIDOT? Explica um pouquinho mais para a gente, inclusive, sobre esse papel dentro da Santa Casa. A CIDOT é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos. Igual a Evelyn falou, a gente é uma equipe, a gente está muito entrosado hoje, graças a Deus. A gente está contando com escala, cada um sabe certinho o que faz, a gente já fez bastante treinamento, a gente ainda está correndo atrás de mais treinamentos, né? E a gente fica de olho ali nos óbitos, né? Igual a Evelyn falou, a nossa maioria dos doadores é de coração parado, que a gente chama. São os pacientes que vêm a óbito e a gente consegue ter uma margem ali para ver se a gente consegue chegar na família, conversar para ver se eles têm a vontade de doar a córnea, né? Aqui na Santa Casa a gente consegue captar a córnea, mas para fora em outros centros também, além do com o coração parado, pode ser captado outros tecidos também. O primeiro contato são vocês quem fazem esse primeiro contato com a família, é isso? Na questão da morte encefálica, a gente abre o protocolo, depois do protocolo fechado e é constatado o óbito do paciente, com todos os exames já feitos, né? A gente vai junto com o médico declara o óbito para a família e aí a gente já entra junto com o médico após essa notícia do óbito. Então, a CIDOT já fica entrosada com a família desde o começo, desde a notícia do óbito do paciente. Agora, de coração parado, a gente também entra em contato com o médico, que está de plantão, responsável pelo paciente. E aí, assim que o médico dá a notícia para a família também sobre o óbito, a gente também está ali de prontidão junto com o médico para a gente já fazer essa entrevista familiar. Certo, e assim, para a gente entender mais quais são os critérios para uma pessoa se tornar uma doadora, Evelyn? Então, isso do possível doador, tirando a morte encefálica, porque para ser doador de morte de todos os órgãos, vamos dizer assim, né, de coração, pâncreas, fígado, a pessoa precisa, né,
ser constatado ali a morte encefálica. Geralmente, isso é devido, assim, exemplos que eu vou citar, né? É um AVC que não teve como operar, não teve diagnóstico, um acidente fatal que não teve, e ali fica só o coração batendo, né? E aí, essa pessoa passa por um critério de exame, né, que muitos têm dúvida como que é constatado essa morte, né? Porque, afinal, quando é constatado morte encefálica, já é dado ali o atestado de óbito, que muitos da população não sabe, que fala, olha, mas o coração do meu pai tá batendo, o coração da minha mãe tá batendo, mas ali já é constatado o óbito, e já é feito, né, o atestado pelo médico e assinado. Então, são feitos 2 exames clínicos, né, Laís? Sim. Por médicos diferentes, porque é exigido pelo protocolo, Sim. e nesse exame clínico são vários testes ali feitos, tem um horário a se cumprir, tem, assim, para a população entender os sinais vitais a se seguir, não é qualquer sinal vital, o paciente precisa estar dentro dos critérios, né, Laís, para ser feito estes exames. E aí, um último teste que é feito é chamado de teste complementar. E neste teste é feito ou a arteriografia cerebral, né? Ou é feito o eletroencefalograma. E aí, constatando com esses 2 exames clínicos e mais o teste complementar, quando mostra que não existe nenhuma atividade cerebral mais, aí sim é constatado óbito, que muitos é isso que não entende. Ah, mas tá coração batendo. Não, não existe mais atividade cerebral. Então, é um corpo que está se mantendo através de monitoramento, né? De monitorização, ali um ventilador mecânico, Sim. drogas que fazem o coração bater. Então, é um corpo que está com o coração batendo. E é quando tem-se certeza absoluta que foi constatado que não existe mais atividade cerebral, o médico constata, portanto, a família vai ter o horário. Exemplo, constatado o último teste agora, nesse momento. Então, são exatamente 12h23 do dia 27, né, de abril. Esse é o horário do óbito. Mesmo que o coração dele pare às 16 horas do dia de hoje, o óbito é constatado 12h23 do dia 27/4. Então, isso é muito importante, a gente estar tendo a oportunidade Sim. de se passar isso para a população, Sim. né? Que depois que é constatada a morte cerebral, o óbito já está ali, É porque as pessoas infelizmente. muitas vezes se agarram na possibilidade Sim. dessa pessoa ainda viver, né, Francisco? Então, Isso. eu creio que para um familiar, como tem essa fé até o último momento, não consegue entender. Fala, não, mas espera aí, o coração ainda está batendo? Isso. Como assim, né? Isso. Mas não acontece assim. Se encontra ainda alguma dificuldade, alguma resistência da família em relação à doação de órgãos? A gente ainda tem bastante dificuldade. Igual a gente já comentou uma vez antes, né? A gente estava num curso em BH e o MG Transplante mostrou pra gente como estava a fila, né? Em Minas Gerais. Antes da pandemia, a gente tinha conseguido zerar a fila de transplante de córneas. Então, a fila estava zerada, rapidinho saía aquele transplante. E hoje a nossa fila já está imensa de novo. Mas por quê? A dificuldade é que hoje a gente chega no familiar, o familiar fala, ai, eu não sei o que ele ia falar comigo. Ele nunca falou comigo sobre isso em vida. Por isso que a gente sempre comenta com todo mundo. A minha família já tá cansada de escutar, ó, eu sou doadora de órgão. Se eu morrer amanhã, vocês vão doar o meu órgão. Só que, como a gente ainda vai falar ainda, a gente não tem essa autoridade, né? Em vida a gente pode declarar, eu posso falar para minha mãe, posso falar para meu pai, para meu esposo, que eu sou a doadora. Mas após a minha morte, quem vai declarar se vai doar ou não vai ser eles, né? Bom, para as pessoas que estão chegando agora aí na nossa programação, gente, nós estamos conversando hoje aqui com a Evelyn Laureto e também com a Laís Mantovani, que são enfermeiras da Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis. Hoje nós estamos conversando aqui sobre doação de órgãos, né, Manu? Muito importante. E algo que eu quero deixar também aqui, tirar essa dúvida para nós, que somos leigos, e também para os nossos ouvintes. A gente está falando aqui da doação pós-morte, ok? Certo. Porém, existe também a doação de órgãos em vida. Sim. Qual é a diferença?
Então, a doação em vida existe aquela quando o paciente, né, ela tem um problema. Vou citar o problema renal, que é um dos problemas aí que a gente tem muito, né? Infelizmente, hoje a gente tem, até na Santa Casa, né, a hemodiálise, vários pacientes, né, Sim. Laís, né, na fila, aguardando ali, né, a possibilidade, né, de aí existir um rim para ele, né, para ele sair da máquina. E o que acontece? A diferença é que o paciente, ele precisa ser compatível, né, com aquela pessoa em vida. Pode ser um irmão, pode ser um pai, até um que não seja familiar, mas tem que ser compatível. Lembrando que se houver, né, a compatibilidade, né, de doação, né, aquela pessoa que doou, ela consegue viver com um rim só, né, isso normalmente não vai fazer falta, digo, depois de todos os exames feitos, né, e existir mesmo essa possibilidade. Então, assim, não só em famílias, mas de uma pessoa fora, só que tem que existir uma série de exames e ter realmente a compatibilidade ali de um e do outro para receber esse órgão e não ser rejeitado. É tudo muito criterioso, É né? muito criterioso. Ainda existe a possibilidade de ser compatível e mesmo assim ser rejeitado? Sim. Sim, existe. Existe uma série, depois, né, os pacientes tomam muitos medicamentos, né, vou falar assim para que todos entendam, né, depois pro resto da vida, mas infelizmente, mas isso não pode ser só rejeitado porque foi um órgão em vida, não. Até um órgão que recebeu de uma pessoa, né, falecida, certo? Isso pode acontecer de diversos organismo, vai assim, infelizmente, né, ô Laís, do sistema da pessoa, né? Cada um é único, mas indiferente. Depois da doação, tanto a pessoa que doa e a pessoa que recebe, a gente tá falando em vida ainda, né? Os dois têm que fazer o acompanhamento rigoroso com o médico, acompanhamento de exame laboratorial, ver como está sendo aquela doação e aquele recebimento do órgão também, para ver como que o corpo de cada um vai lidar com aquilo. Na maioria dos casos, o sucesso é absoluto. Sim, Sim. sim. Na maioria dos maioria. casos é sucesso. Eu gostaria que você esclarecesse para a gente também, é uma dúvida grande que o pessoal tem, a respeito do que pode ser doado e o que não pode. Quais os órgãos, quais os tecidos que podem ser doados e os que não podem. Pode falar. Então, com o coração parado, que é aquele que eu falei que a maioria, né, de nós que infelizmente a gente um dia vai virar estrelinha, né? A gente pode doar até servir 10 pessoas, né, Laís? Numa Na córnea. sim. Porque a córnea, ela é retirada, né, a parte do globo ali, tô falando assim mais abertamente para que a população entenda quantas pessoas pode se servir através desse gesto que eu digo que é tão humano, que é um pensar no outro mesmo, né, 10 pessoas, porque o nosso olho, ele tem a retina, né, ele tem a esclera, ele tem várias partes, né, que eu não vou citar, assim, muito em termos técnicos, mas resumindo, uma pessoa, mesmo após o óbito dela, que já faleceu, pode ajudar 10 pessoas, né? Com partes do nosso globo ocular, resumindo assim. E a morte encefálica, aqui no Brasil, a maioria dos órgãos são o coração, né? Que a pessoa pode estar doando, tem uma faixa, mas ele pode estar doando o coração, os pulmões, os rins, os pâncreas, que pode ser doado, o fígado. Esqueci de mais alguma coisa, Laís? Em vida, a gente também consegue doar sangue em vida, né? A gente consegue doar também com o coração em morte encefálica, perdão. A gente consegue doar pele, consegue doar tecido ósseo. Eu acredito que sejam esses, O negócio tem a questão também da medula, né? Que vai também Sim, além. sim. Assim, enfim, é uma ajuda esplêndida, né? Como eu disse. O rim me chama muito atenção porque a questão da hemodiálise, né? Eu não era muito assim afim. Quando eu entrei na Santa Casa, eu tive essa oportunidade de ver a sala. Então, a gente vê ali todos os pacientes 2, 3 dias por semana, aquela luta ali todos os dias, acaba que a pessoa não pode viajar, vai viajar, tem toda uma programação, Sim. né? Então, assim, uma pessoa que doa já são dois rins, né? Que vai tirar 2 pessoas da máquina.
esses tempos para trás, não expondo, mas pacientes nossos precisam de coração, né, Laís? Sim. E, assim, pessoas que estão, assim, que precisam, e é quase, assim, ganhar na Mega Sena, né, vamos se dizer Com assim. certeza. Então, seria muito importante, né, como a gente já falou, que falasse para a família mesmo, porque não adianta eu ser doadora se a minha família não sabe que eu sou doadora, né? Então, a família é o principal saber e ela poder ajudar tantas e tantas pessoas, porque um único doador de órgãos, olha, pulmão, coração, 2 rins, fígado, pâncreas, 2 córneas. Então, assim, quantas pessoas? Dá mais de 10 pessoas que vai tirar da fila de espera, né? São pessoas que vão ter, assim, o prazer de continuar vivendo com mais estabilidade de vida, uma vida mais plena, né? Sair um pouco das máquinas. Essa orientação para a família é tão importante, né, Francisco? Por quê? Porque normalmente a família, quando depois que perde o ente querido, ela tem aquela coisa de fazer o enterro, tudo, né? Como é Sim. o tradicional. Agora, se ela souber dessa vontade, do desejo dessa pessoa, vai ficar mais fácil ser conduzida essa doação, né? Sim. Porque aí a família também tem aquela coisa, ah, mas era vontade dele, era vontade dela, vai ficar muito mais fácil essa doação. Agora, vocês falaram aqui um pouquinho no começo sobre que mesmo o coração ainda batendo, pode já ser que a pessoa seja declarada falecida, ela entrou ela veio a óbito, né? Sim. Agora, como que é diagnosticada essa questão da morte encefálica? Fala um pouquinho pra gente, Laís. Bom, eu vou dar um exemplo. O paciente chega pra gente no PAN com um diagnóstico de AVC extenso. Esse AVC ele é confirmado com uma tomografia e se o paciente tiver em sedativo, tentar desmame da sedação, tirar ele da sedação e ele não acordar, os médicos já podem optar pela abertura do protocolo de morte encefálica. Isso o paciente tem que estar sem a sedação. Tem um tempo certo que ele precisa estar sem essa sedação para começar essa abertura de protocolo. A gente abriu o protocolo, a CDOT acompanha, mas quem faz é o médico. O primeiro médico faz o primeiro teste clínico, que são uma série de exames para confirmação de falta na verdade, ausência De reflexos. de vários nervos que a gente tem no cérebro, no tronco encefálico. Depois de 1 hora, pelo menos, o segundo médico, não pode ser o mesmo médico que faz o primeiro exame, ele faz o mesmo exame para ver se tem alguma diferença. Se teve algum reflexo, se teve alguma coisa que mudou ali, dentro, igual a Evelyn falou, dentro da normalidade dos sinais vitais. Se os sinais vitais não tiver no padrão que a SNT, que é o Sistema Nacional de Transplante, fala pra gente que tem que estar ali, a gente não pode fazer esses testes clínicos. Então, o paciente tem que estar tudo, a gente fala que está redondinho, para a gente conseguir fazer os 2 testes clínicos. E a SDOT sempre acompanhando. Esses 2 testes fechados, a gente ainda tem que partir para um exame complementar, que é o que a Evelyn falou. Hoje, aqui na Santa Casa, a gente tem 2 possibilidades. Ou a gente faz o eletroencefalograma, que é onde a gente vê a atividade elétrica dentro do cérebro. A gente manda para um neurologista especializado nessa área para ele laudar esse eletro para a gente, para ver se realmente não tem ou tem atividade elétrica. Se ele tiver, a gente fecha o protocolo, não tem mais protocolo. Agora, se o paciente realmente não tiver, a gente fechou o protocolo constatando a morte encefálica. Se a gente não conseguir fazer esse eletroencefalo, a gente pode fazer a arteriografia cerebral. A arteriografia cerebral, ela é onde a gente vê se tem a oxigenação cerebral. O médico especializado também, ele vai injetar como se fosse um contraste para ver se está fluindo fluxo sanguíneo para o cérebro. A artéria a gente consegue ver certinho aonde para o fluxo sanguíneo e não consegue mais vir. E o sangue para o cérebro. Então, aquilo ali a gente já não tem como reverter o quadro mais. Então, fez esses 3 testes. 2 testes clínicos e um exame complementar. Fechou todos os 3. Deram como ausência de reflexo, sem possibilidade de retorno. Fechou o protocolo de morte encefálica, constatou o óbito do paciente. Muito bem explicado, né? Sem dúvida alguma. Muito. Agora, suponhamos, Laís, que uma pessoa faleceu lá no hospital, ela é doadora.
tá? Certo. Pode retirar o coração. Essa retirada desse órgão é feita pela própria equipe da Santa Casa ou vem uma equipe de fora para tirar? Porque a doação ela exige vamos dizer, uma logística assim, muito rápida e sim. eficiente, né? Porque tudo tem tempo, né? Explica Sim. pra gente isso. Quando a gente está nesse protocolo de morte encefálica, a gente já vai deixando o pessoal do MG Transplantes, que é o órgão que é acima da gente. A gente tem a OPO, tem a MG Transplante, tem a SNT. A gente não age ali sozinho Sim. nunca. Eles vão passando o que tem que ser pedido pra gente. Às vezes um ecocardiograma para ver o coração. Às vezes algum exame laboratorial mais específico para ver algum tipo Sim. de doença que pode ter no fígado, no pâncreas, em qualquer outro órgão que pode ser doado. Constatou o óbito, o paciente, a família do paciente falou, vamos doar os órgãos. A gente vai falar para o MG Transplantes, dentro de um sistema que a gente tem logado junto com eles no computador. A gente também consegue falar pelo celular em tempo real com eles. Eles também têm plantão lá. A gente falou com eles, eles vão fazer a logística toda. E é sempre muito rápido, porque mesmo após a constatação dos órgãos, sem a atividade cerebral, os órgãos vão morrendo de qualquer forma. Sim. É uma sobrevida que a gente fala, né? Sim. Então, fez a logística, a gente informou, ó, temos um paciente possível doador de morte encefálica. Eles pedem os exames que eles precisam, eles veem quais órgãos são viáveis, e daí o coração é viável. A gente vai ver o dia que vai chegar, o horário que vai ser feito, tem que estar tudo muito organizado. O paciente já desce para o bloco, enquanto isso, a equipe que vai captar, que não somos nós, a gente só Sim. acompanha, são pessoas especializadas para isso. Eles já estão preparados ali dentro do bloco, enquanto a pessoa que vai receber já está preparada na mesa em Sim. outra cidade também, esperando, já tomando antibiótico, tomando os outros medicamentos que necessitam para fazer a manutenção. Então tem que estar tudo muito, muito alinhado. Por isso que a Obrigada. gente tem que deixar alinhado com o MG Transplantes, porque eles fazem essa comunicação entre todos os lugares que vão receber esses órgãos. Então, o paciente desceu para o bloco cirúrgico, a equipe que vai fazer a captação já está ali pronta. Cada órgão que retira tem uma ordem de retirada também. Sim. E tem um tempo que ele pode ficar fora do paciente, que acabou de sair ali. E, por exemplo, o coração, ele pode ficar 4 horas fora do paciente. Então, ele tem que chegar até a pessoa que vai receber aquele Sim. coração dentro das 4 horas, todo preparado. Então, tudo tem uma logística, tudo muito certo. Então faz sentido o que eu disse, tem que ser uma logística rápida e Sim, eficiente. Com exatamente, certeza. exatamente. Agora, Manu, eu imagino também que deve ter muito mito em relação à doação de órgãos, né? Tem Sim, alguns sim. assim que vocês podem compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes, os nossos seguidores. A maioria do medo dos familiares, é o que a Manu disse, é aquele medo da pessoa não estar morta mesmo. É o medo maior. Assim, que todas as vezes que a gente, a não ser, porque a maioria da nossa população é um pessoal mais leigo e não é, assim, uma ignorância, não. É um assunto que é pouco se falado. Quem que gosta de falar numa mesa de café, numa mesa de almoço de morte, Sim. né? É um assunto que não é falado. Então, é esse medo mesmo, realmente está morto, realmente morreu. Você tem certeza? Porque quando a gente vai dar notícia, juntamente com o médico, os familiares perguntam, Manu, realmente morreu mesmo? Não, mas ele estava quentinho, né, Laís? Isso é Sim, muito falado. comum, né? Mas eu coloquei a mão nele, estava quentinho, o coração tá batendo. Então, vocês assim, fizeram tudo que podia? Sim, não tem exato. mais nada que Existe fazer. isso, Tem né? pessoas, tem família que fala assim, mas a gente paga, a gente faz uma vaquinha, porque não entende aquele contexto que está se passando, entendeu? Então, existe essa dificuldade nessa parte de aceitação, né, Laís? Sim. De aceitar que, infelizmente, aquele ente querido foi a óbito. Sim. Bom, outro detalhe também, agora há pouco você falou a respeito do quanto as famílias, né, querem, às vezes, sepultar os seus mortos. Eu acredito que seja um medo também, que a pessoa fica desfigurada depois da doação, Sim. não é verdade? Sim, Então, existe isso. Francisco. Isso aí acontece muito e é uma pergunta feita todas as vezes, Sim, né, todas as Laís? vezes que vamos. Vamos se dizer assim, na córnea existe todo um preparo, né? E praticamente assim,
pode acontecer de ficar um roxinho, de pós-procedimento, como pode acontecer de qualquer outra cirurgia, né? Mas desconfigurado, isso não acontece, já existe uma técnica certa que é feita, né, Laís? Sim. Para a pessoa poder velar ali o ente querido dela. Tipo, se ela não contar que foi doado aquela Ninguém vai córnea, saber. ninguém sabe, Sim. né? Isso é feito assim com muito cuidado, com muito zelo. Pode acontecer, como eu disse, de ficar um roxinho, acontecer que fique ali um roxinho, alguma coisa, mas isso pode acontecer em qualquer outra cirurgia, não foi porque doou as córneas. Não, e geralmente tendo uma morte normal, convencional, que não tem a doação, existe o roxo, né? Aham. Existe algumas marcas que Sim, ficam ali, porque é uma sim. coagulação de um sangue, alguma coisa que aconteceu, Sim. né? E na morte encefálica, como a gente disse, é a mesma coisa, há toda uma preparação. Então, assim, a pessoa ali como se diz, no velório, não vai demonstrar que ela foi uma doadora, ele fica intacto. A gente faz toda uma questão, a equipe, como a Laís citou, que vem de fora, tem toda uma preparação para entregar esse corpo para a família, né? Para não haver ali nada esplêndido de especulação, entendeu? Perfeito. Você que está chegando agora na frequência 99,9 ou até pelas redes sociais, estamos hoje com as profissionais da Santa Casa falando sobre doação de órgãos, um assunto que é muito importante para a população de modo geral. Eu e o Francisco estamos aqui aprendendo muito também. Já falamos aqui que quem decide no final das contas são os familiares, porque eu posso falar minha vontade para minha família. No entanto, se a minha família, depois que eu morri, não quiser doar, eles têm este direito. Sim. Agora, que sensibilidade que vocês têm que ter, hein? O que vocês usam de técnica para, nesse momento de dor, abordar essa família? Pode falar. É um momento muito duro, né? Para todo mundo. A gente, mesmo sendo profissional da saúde, a gente lida com isso todos os dias, de uma forma ou outra, com acidose ou não, a gente sempre lida com a morte, então a gente tem que pisar em ovos, porque é um assunto muito delicado. A nossa equipe fez uma preparação, junto com o MG Transplantes também, a gente fez um curso de como é feita a abordagem, então tem todo um posicionamento, tem como a gente tem que aportar, como deve ser a sala, em qual lugar seria melhor, em qual momento a gente deve falar ou não. Então a gente tem que ter todo esse jogo de cintura, né? Sim. É uma parte, né, de o acolhimento, como a Laís falou, não só nessa parte, né, mas em todos os óbitos, né, Laís, Sim, que a gente sim. vai falar com a família, né, porque não é a questão que quando a gente fala estar no lugar do outro, realmente é estar naquele momento, Sim. né, porque é o amor de alguém. Então, assim, quando a gente cita essa palavra, ela não é mecânica. Realmente, nós da Cidote, a gente tem que viver esse momento, né, Sim, Laís? A gente sim. tem que viver esse momento ali de coração. Portanto, a Cidote são membros que têm que gostar do que faz, Sim. né? São pessoas que têm que se empenhar bastante. A gente veste a camisa mesmo, né, Sim. Laís? No que a gente faz, né? Tem que ter inteligência emocional, mas também tem que ter esse lado afetivo, né? Sim, tem que sim. ter esse lado afetivo, porque existe essa questão que eu falei do familiar, mas ele estava quentinho, mas o coração estava batendo. Então você tem que ali entender um pouco da vida, né? De como foi aquele ser aqui na Terra, o que ele transmitiu para a sociedade, porque você tem que empenhar, assim, como eu disse, você tem que entrar na história ali no momento para você entender, né, Laís? Como essa pessoa era em vida, para você conseguir puxar a família e trazer ele para a situação real, né? Que naquele momento eles precisam decidir entre família, né? Entre família, que a partir daquela pessoa que viveu bem aqui na Terra, ele poderá estar ajudando outras famílias a serem felizes, né? Agora, uma família, ela pode impedir a doação, mesmo se a pessoa manifestou o interesse de ser doadora em vida? A família pode impedir? Pode. Assim que a gente tem o óbito, a gente entra em contato com a família, né? A pessoa pode ter até aquela carteirinha que muitas pessoas têm hoje em dia, tá dentro da documentação. Às vezes a pessoa deixou até um testamento mesmo, foi em cartório, colocou, tá tudo certinho. A pessoa em vida fez isso.
mas a pessoa morreu. A mãe, que é o familiar de primeiro grau, ou não tem familiar de primeiro grau, segundo grau, diz não quero. Às vezes tem essa desavença na nossa entrevista, um familiar quer doar e o outro não quer doar. A gente fala assim, então a gente vai dar um minutinho para vocês, vocês conversem, a gente não quer de jeito nenhum que haja uma desavença mais futura ou até próxima, então a gente deixa os familiares conversando entre si. Ali teve um sim, a gente pega, a gente faz a captação, mas se a gente recebeu um não, tá 5 pessoas na sala, 4 concordaram e um disse que não, a gente não faz essa captação. Sim. Bom, um outro detalhe que eu acho interessante também, eu acredito que seja dúvida de muita gente. A família da pessoa que fez a doação, ela pode saber para quem foi doado o órgão ou não? Não pode fazer, não pode ficar sabendo. A gente hoje chama BETOC, né, que é o Uhum. Banco de Tecido Ocular, o nosso hoje fica em BH. O máximo que a família que doou pode ficar sabendo é o sexo para quem Uhum. foi aquela doação. Mas o nome, quem foi, onde mora, eles não passam nem pra gente. Uhum. Saiu da Santa Casa, a gente não sabe para onde, para qual doação, para qual doador, perdão, qual receptor foi. Isso. A gente não sabe. Isso é importante também, né, Francisco? Eu acho que esse sigilo preserva também algumas dores, Sim, porque às sim. vezes, imagina, essa pessoa sabe que um coração foi para outra pessoa, às vezes vai Sim. querer até se encontrar com essa pessoa Sim. para ver se acha um pouquinho ali Isso. daquela pessoa querida que se foi, né? Exato. Nós falamos alguns assuntos aqui que até vim aqui na sequência da pauta e que nós já falamos, que é qual o papel da Cidot nesse acolhimento com a família. Sim. Vocês falaram muito dessa inteligência emocional, mas com um lado afetivo muito Sim. aflorado. São pessoas e profissionais que precisam gostar do que fazem e que principalmente se coloquem no lugar dessas famílias, porque é um momento de muita dor, a Sim. gente sabe disso. Mas aqui tem uma pergunta que antes, eu não sei se ainda pode, tá? Tô desatualizada nesse aspecto. Mas antes tinha uma questão de colocar no documento se Uhum. você queria ser um doador. Isso existe ainda? Existe alguma outra forma de manifestar esse desejo sem ser somente pela família? Então, é o que a Laís citou. Geralmente é na É. carteira de identidade. Isso. Geralmente tinha, né? Mas hoje não. Hoje, realmente, como a Laís disse, é os familiares mesmo, né? A família é quem decide a doação ou não dos órgãos. É né? até bacana lembrar disso, porque eu lembro Sim. que a primeira vez que eu tive contato com essa questão de doação de órgão foi com a minha mãe, que eu li na documentação Aham. dela. Doadora de órgão. Eu disse, nossa, mãe, mas o que é isso? Aí que ela vai me explicar. Isso era pequenininha. Sim. Mas hoje, igual eu tinha falado antes, não tem essa questão mais. A pessoa pode falar que quer doar, pode colocar em carteirinha. A gente tem até um site que é próprio mesmo do SNT, que a pessoa pode entrar lá, colocar o nome, falando que é doadora, imprime, pode plastificar, colocar junto com os documentos. Mas a pessoa manifestou, mas se a família realmente não Ainda quer, assim, a família que É a vai ser família. trilha. ainda assim é a família que decide. Eu acho até que aconteceu muito essa questão de não ter mais no documento, e quem tiver em casa até me corrija, coloca aí nos comentários. Mas existiu uma onda de dizer que pessoas eram mortas para poder doar os órgãos, Sim. porque estava constando no documento. Não existiu isso, Já Francisco? tinha sim, né? Tinha. Isso acontece realmente. Mas é uma questão realmente assim, muito delicada a gente falar sobre essa questão da doação de órgão, porque eu acho que ainda falta muito nível de consciência das pessoas em relação à Sim. importância que tem isso, Sim. né? Vocês que convivem com essas questões aí no dia a dia, está faltando ainda conscientização das pessoas a respeito disso, a importância que tem a pessoa ser doadora? Ah, muito, Francisco, muito. Eu acredito, assim, muito é se falado, mas é pouco discutido, né? Eu acredito que aí, como aqui hoje a gente está tendo essa oportunidade, né, de passar isso para a população, isso deveria ser mais discutido e falado, né? Porque não é um tabu mais, é uma coisa que hoje, infelizmente, né, que a gente fala de infelizmente, a população hoje precisa, hoje estamos aqui, amanhã, infelizmente, podemos precisar de um órgão, entendeu? E isso é uma coisa que
deveria ser mais discutido, deveria ser mais falado, não só nas famílias, mas como estamos aqui, né? Assim, parabéns para a Sentinela também de trazer essa matéria tão importante, né? Porque eu tenho certeza que através dessa entrevista vamos aí trazer vários doadores, né, Sim, ô com Laís? certeza. Porque é a fase da vida, é a natureza, né? Não tem como. E hoje, como que está a realidade da doação de órgãos na nossa região? Baixa, Francisco. Hum. Infelizmente, né? É uma realidade, assim, muito triste, né? Porque da morte encefálica, infelizmente, tem que acontecer um fato, né, Laís? Como a gente Muito citou, trágico. como a Laís explicou muito bem, do AVC, né? E de alguma catástrofe, né, para a gente ter. Mas a parte das córneas, como eu disse, o natural da vida, um dia a gente vai falecer. E a gente pode doar as córneas se aquilo tiver dentro dos protocolos, né, ô Laís? E infelizmente hoje a gente vê que as famílias não têm essa preparação para ser um doador de órgãos, né? São esses mitos que a gente estava falando aqui, né? Eles Sim. pensam que ali na hora de velar o ente não vai ter Isso. ele ali inteiro, as pessoas não vão poder se aproximar. Quando a gente fala de doação de córneas, imagina como que vem isso na mente da pessoa, como que aquela pessoa querida ficará ali no caixão, por exemplo, né? Então, são esclarecimentos importantíssimos. A gente abre essa porta aqui para vocês, mas para a gente também é muito gratificante esse conteúdo e de uma forma tão explicativa. Vocês explicam muito bem, de uma forma fácil, suave, que eu espero que de fato desperte a consciência dos Sim. nossos ouvintes, que a gente vai embora mesmo, né? Por que não ajudar outras pessoas que ficam, né? Isso. Com certeza. Agora, o seguinte, existe algum caso marcante, sem identificação, mas que Uhum. vocês possam citar aqui pra gente, de alguém que doou ou recebeu, enfim? Olha, existe um caso que me marcou muito, né? Eu tenho uma trajetória aí de CIDOT já de mais de 10 anos nessa equipe, e existiu sim um caso muito marcante de um jovem, né, de 14 anos. Falei a idade porque faz muito tempo isso que se passou, não vai assim, como se diz, trazer, né, a fio de nada. É um caso que aconteceu nessa trajetória aí, e a família, eles tinham uma consciência, de doação, mas eles nunca esperavam que ia acontecer num jovem, né? E aconteceu, né? Infelizmente, desse jovem vir, né, a falecer, né? Infelizmente. E a família ali estava passando por uma dor muito grande, né? Foi uma coisa que aconteceu que alguns familiares ficaram internados também, e infelizmente esse jovem, né, ele veio ser constatado morte cerebral. E ali foi uma coisa muito bonita que me marcou muito. Eu falo dessa cena, e isso hoje me impacta ainda, sabe? Porque a mãe ali numa dor muito grande, o esposo estava internado, outros familiares estavam internados, ela não tinha como pedir permissão ao pai, né? Naquele momento, ela tinha outros que poderiam lhe ajudar, mas não tinha o pai naquele momento, né? Ela tinha que escolher. E ela, numa forma assim, muito singela, simples, quando a gente foi conversar com ela, a resposta dela foi não. Ela, não, eu não consigo sozinha, eu não consigo fazer isso sozinha. E aí, como a Laís falou, né, Laís? A gente deu esse minuto, né, porque precisa desse minuto, né? É uma dor muito grande, muito difícil. E ali ela foi para casa, não foi de imediato que ela decidiu, ela conversou com seus familiares a respeito, né, da doação de órgãos, e ela voltou várias horas depois, não foi uma coisa assim rápida, e ela voltou e doou. E assim, foi muito bonito essa doação, ficou marcado na minha vida, porque foram praticamente todos os órgãos, né, que esse rapaz pôde, né, ajudar outras pessoas. Depois de vários tempos, essa família teve contato, foi ele explicar por que que eles doaram, qual que foi a explicação, e a gente via que existia alguém na família que precisou de um órgão.
né? E essa família, essa pessoa que foi, né, um receptor, que recebeu um órgão, essa pessoa hoje vive muito bem e está dentro da família deles, vive muito bem, hoje ajudando outras pessoas. E ela falou que mesmo naquele momento de dor, ali, de angústia, de tristeza, ela ainda, com o pai internado entre a vida e a morte, com os seus outros familiares, ela ainda chegou nessa conclusão que foi a melhor possível. E depois, né, que ela passou da dor, ela foi lá, teve esse contato com a gente, o pai saiu, hoje vive bem, e falou, nossa, muito obrigado, você teve a melhor, assim, posição possível, porque hoje, né, você pôde doar os órgãos dos nossos filhos. O meu irmão hoje, ele, né, assim, então eu fiquei muito gratificante com esse caso, assim, foi uma coisa de momento de muita dor mesmo, onde existia, assim, muitos familiares ali em momento de dor, mas ela pensou em outros que poderiam ser gratificados com esse órgão. Então, essa parte, eu acho que porque muito novo, né, 14 anos, né, eu achei, assim, Impacta. essa mãe, assim, uma heroína, ainda Muito no meio de forte. tanta dor, desprendimento né? grande, né? Né? Com Ainda doar. certeza. Então, essa parte, né, esse fato me marcou bastante. A gente falou agora há pouco que falta muita consciência das pessoas a respeito desse assunto aí. Eu gostaria que você falasse para a gente aí, além desse trabalho que a gente está fazendo hoje, que é levar informações claras aí para a população, o que mais que pode ser feito a nível municipal, a nível estadual, até a nível federal em relação à atuação de órgãos? Você acha que precisa mais divulgação, precisa mais empenho das autoridades em relação a isso? Ah, com certeza, né, Laís? Com certeza. Com certeza, eu acho que, assim, acho não, eu falo com toda certeza, não é nenhum achismo, Francisco, essa questão da divulgação, ela tem que ser, assim, mais e cada dia mais, como a gente está tendo essa oportunidade hoje, né, Manu, como você disse, eu acredito que é um assunto que ele não pode ficar esquecido, a gente precisa divulgar muito esse assunto, ele é muito importante. É um assunto delicado, mas ainda assim é um assunto que precisa ser falado, né? Como eu tinha comentado antes, a fila nossa ainda está muito Ele é grande. gigantesco. A gente até viu os dados mais recentes, a fila de coração é pequena na de espera. Mas aí eu fiquei, gente, mas por quê? A gente foi estudar por Sim. quê? Porque a pessoa que precisa daquele coração, ela tem uma vida muito curta, porque é uma doença muito grave para ela precisar de um transplante. E hoje a fila de rim já é a maior. Por quê? Por conta da nossa hemodiálise. Sim. Então, o paciente que precisa do rim, ele é o paciente que está na fila de transplante que ele mais consegue viver, mas por conta da hemodiálise. Mas mesmo assim, não deixa de precisar de um rim. Então, isso é uma coisa minha. Como tem comerciais de cerveja, como tem Sim. comerciais de outras coisas, poderia ser colocado pelo menos por questões de segundos na televisão, Sim. falando sobre, né, uma mensagem, uma imagem que seja, que despertasse uma curiosidade. Positivo. Sim. Exato, uma Sim. curiosidade, algo mais positivo sobre a doação, que a pessoa fosse buscar a saber mais sobre isso, né? Sim. E a gente não tratar muito a morte como se fosse algo tão mórbida, né? Porque a morte é uma coisa muito sensível, mas ela vai chegar para todo mundo e a gente consegue poder ajudar outra pessoa, mesmo assim, né? E você falou uma coisa interessante, não tratar a morte de uma forma tão triste assim. Olha só, que Uhum. interessante quando a gente fala de doação de órgãos, porque se a gente tratar a morte pensando na doação, é como Sim. se outra vida estivesse nascendo. Sim, Sim. exatamente. Então fica muito mais bonito o significado dela. É uma esperança, sim, né? é um É uma recomeço, esperança. né, Manu? É um recomeço, né? Porque aquela pessoa vai poder sair de uma máquina, né? Como a Laís falou da fila de coração, né? A Sim. pessoa morre na espera, Sim. né? Então, assim, é um recomeço, né? Sim. É muito, assim, não é porque estamos aqui, mas é um assunto que deveria ser mais falado, Sim. porque ele é muito importante. E vocês falaram da propaganda, que a gente sabe que cigarro é propaganda uma hora, Sim. toda hora, de cerveja também. Sim. Essas propagandas que falam da doação de órgãos, que é tão fundamental, elas até existem, mas são curtinhas, Pequenas. pontuais, né? Sim, É uma época do ano, nunca sim. é de forma constante. Então, sim, fica aí, né, para os nossos Sim.
para as pessoas que estão no governo, para eles pensarem um pouco mais sobre isso em âmbito federal, estadual e municipal também. Sim. Com Com certeza. certeza. Qual o dia a dia de vocês deve ser repleto de desafios, né? Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, os desafios que vocês encontram no dia a dia. São vários desafios, justamente por essa falta de informação, como a gente já citou aqui, né? Mas eu acredito, Francisco, que Três Pontas, né, esse miolinho aqui no sul de Minas, estamos prosseguindo muito, né? Graças a Deus, né? Posso falar, porque eu já tive experiência de lugares maiores. E por mais difícil que seja, Francisco, assim, é inacreditável o que eu vou falar aqui. Mas a gente ainda conseguiu, né, Laís, ter várias doações. Você Sim. acredita, Manu? Que bom! A gente fica A feliz gente em saber. conseguiu, né? De morte encefálica a gente teve pouco, não foi um cenário ainda que a gente, não que a gente quer, né? Que a gente não quer que aconteça catástrofes, né? Sim. Mas eu digo no fato de doar, né? De doação. A morte, ela ia ocorrer de qualquer De maneira. qualquer maneira, isso, nosso pai, que a gente quer tratar, né? A gente não quer, né, fazer isso. Mas na questão de morte morrida, como se diz a Laís, né? Na morte que já aconteceu mesmo, sabe, Francisco? A gente teve, graças a Deus, muitas mentes abertas que conseguiram ajudar o próximo, né? Gostaríamos que fosse um número maior, porque poderíamos ter tido um número maior e ajudado mais pessoas. Agora será maior, viu? E agora será maior, se Deus Eu quiser. torço muito para que Então, seja, né? sim, Vamos pegar aí o ano de 2025. Tivemos doações no ano de 2025? Tivemos bastante Sim. doações. A gente viu um crescimento bem grande referente a 2024 ali. A gente espera que 2026 Sim. a gente ainda bata 2025, mas a gente ainda tem um longo caminho para Sim. percorrer E você ainda. falou a nível Três Pontas. Conta pra gente, a gente tá quase chegando ao final do nosso programa, infelizmente, porque é muito bom estar aqui com vocês, viu? A conversa tá muito boa. Mas, Três Pontas, depois que esse órgão ele foi captado, Sim. né? Vocês têm infraestrutura para deixar isso adequado até ser transplantado? Como é que funciona depois que foi captado? A gente é o seguinte, depois que a gente tem a notícia do óbito, teve a hora do óbito colocado na declaração de óbito. Só relembrando aqui que eu aprendi com elas, que a hora é a partir do registro da morte encefálica. Isso mesmo. No coração parado é de uma forma, na morte encefálica é de outra. Na morte encefálica, até o clampeamento da circulação, depois que teve aquele clampeamento, a gente tem 6 horas para fazer a captação das córneas. Agora, no coração parado, dentro daquela hora do óbito, da DO mesmo, a gente também tem 6 horas para fazer a captação. A gente fez a captação dentro dessas 6 horas, a gente já comunicou ao nosso órgão responsável, que é a OPO, que é aqui em Pouso Alegre. Eles mandam o itinerário do ônibus, o ônibus mais próximo que vai para BH, perdão, vai para BH. Quando é de noite, a gente consegue falar com a Secretaria de Saúde e tem dias que eles disponibilizam um carro para ir para BH toda madrugada a 1 hora. Então, a gente já consegue fazer essa logística, a gente entrega para o moço da Secretaria de Saúde, ele entrega lá para a gente, lá na MG Transplantes, que vai para Betoque. E tudo isso é documentado, é assinado, a gente tira foto do carro, da placa do carro. Que interessante. Tudo a gente tem que ser documentado e encaminhado para a OPO, porque a gente tem que deixar tudo muito certo. Como vai e como que chega também. Exato, porque a gente tem que saber como chegou, qual a temperatura que saiu daqui, qual a temperatura que saiu lá, se tá tudo certo dentro, se o sangue que a gente também tem que mandar uma amostra de sangue do paciente, se chegou certo lá, tudo muito certinho. Então, a gente tem que documentar tudo no prontuário do paciente aqui e como que chegou lá também pra gente encaminhar esse relatório para a OPO. Agora a gente imagina o quanto uma doação impacta a vida de quem recebe, né? Sim. Não só da pessoa receptora, mas da família, assim, de uma forma geral, né? Sim, com O certeza. impacto é grande demais. Ô, Francisco, uma coisa importante que eu lembrei aqui agora também é a questão, assim, muito clara, mesmo na doação de coração parado, como a Laís acabou de explicar, a gente só faz a retirada das córneas após todos os papéis preenchidos Sim, e verdade.
assinado com 3 testemunhas pela família. Então, Sim. assim, só porque às vezes existe essa dúvida da população, né? Ah, então pode doar mesmo depois de morto? Nossa, e se tirar as córneas do meu familiar, né? Pode existir essa dúvida. Não, a gente só tira as córneas com toda a papelada assinada e as 3 testemunhas assinado com um documento ali xerocado para nós. Tem muitos Ah, documentos que a gente precisa preencher isso. para deixar tudo muito certo. E isso tem, assim, é uma forma. Após essa papelada toda preenchida, aí sim que a gente vai destinar, né, esse corpo para estar retirando as córneas. Então, antes disso, assim, nem Perfeito. pensar. Perfeito. Essa Isso é frase aqui importante, dá né? rende um bom tempo ainda, né, Bruno? Nossa! Ainda mais um tempão. Já tenho aqui mais umas 3, 5 perguntas engatilhadas, infelizmente. Infelizmente, vamos ter que deixar para um próximo episódio, mas quero agradecer a presença de vocês. Foi fundamental esclarecer esse tema aqui para nossos ouvintes e para toda a população em geral, porque, como eu digo, a Sentinela Sim. hoje é multicanal, né, Com Francisco? Então, nós certeza, com estamos certeza. na frequência para 240 municípios, não apenas 3 pontas, são 240 municípios, e também no digital. E aí isso facilita, porque uma pessoa às vezes está lá no Pará e poderá assistir nossa Sim. entrevista também. Com certeza. E a gente parabeniza vocês pelo entusiasmo com que vocês falam a respeito da doação, né? A seriedade com que vocês encaram esse trabalho aí. Parabéns, viu? Não só vocês, Obrigada. mas toda a equipe aí do Hospital São Francisco de Sim. Assis, que a gente sabe que tem uma atenção muito Sim, especial. a gente tem para uma isso. equipe grande e bem empenhada. Sim. Certo. Você, Laís, mais algum detalhe, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Fique à vontade, a sua mensagem final aí para a gente encerrar nossa conversa. Eu queria só enfatizar mais que a gente tem que sentar e conversar mesmo com os nossos familiares, com todas as letras, tudo Sim. muito certinho. Falar mãe, pai, esposo, filho. Eu sou uma doadora de órgão, esse é um desejo meu, mas se não for das vontades dele, infelizmente a gente não vai poder captar, né? Mas Sim. é muito importante a gente falar com os nossos familiares, isso que eu sempre enfatizo. Sim. Laís, você, a sua mensagem final. Eu faço das palavras da Laís as mesmas da minha e tenho certeza que o familiar hoje é o gargalo aí para doação de órgãos. Sim, com certeza. Termino aqui agradecendo, né, pela oportunidade de estar aqui. Tenho certeza, né, Laís, que a partir dessa entrevista, novos caminhos, né, Sim. o pessoal, a população vai ficar com a mente mais aberta nesse sentido, né? E também estamos na Santa Casa ali para tirar dúvidas, caso Sim, precisar, né? A com gente tem uma certeza. equipe aí de 7 enfermeiros bem empenhados que pode estar também tirando todas as dúvidas. Muito obrigada. Importante essa colocação que você fez aí, porque às vezes a pessoa acompanhou a nossa entrevista aqui só do finalzinho, pegou só o trecho. Então, qualquer dúvida que a pessoa tiver, pode procurar vocês. Lógico, a gente tem vários enfermeiros que são treinados e capacitados, né, para tirar as dúvidas aí da população. Sim. Bom demais a gente conversar. com Bom pessoas demais, assim, com né? quem sabe do assunto, né? Muito obrigada mais uma vez à Santa Obrigada. Casa de 3 Pontas e sejam sempre bem-vindos. A gente se vê, Obrigada. gente, no próximo episódio. Santa Casa está de volta essa semana ainda. Essa semana aí, Essa semana ainda. Na quinta-feira, teremos mais Santa Casa por aqui. tá certo. Tá, joia? Muito Obrigada, obrigada. gente. Um abraço.